Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Paulo Nidec e hoje eu vou falar sobre o Bitcoin como reserva de valor. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe algum comentário aí se você concorda ou discorda do que eu estou falando. Eu quero trazer aqui alguns fatos e dados. Por quê? Olha, é muito comum as pessoas falarem sobre reserva de valor, só que não sabe bem do que se trata, tem muito debate se é ou não é uma reserva de valor. Então, vamos a alguns fatos. Primeiro, o que é reserva de valor? De modo objetivo. Então, eu coloquei um texto aqui. Olha, a reserva de valor é um ativo ou bem que preserva o poder de compra ao longo do tempo. Então aqui nós já temos uma característica muito clara, a ideia de preservar o poder de compra ao longo do tempo. Se nós estamos preservando algo, ou seja, eu tenho algo que eu quero guardar, salvar, economizar, eu quero mantê-lo, e eu tenho que preservar, eu estou preservando contra o quê? Eu estou me defendendo contra o quê? Muito provavelmente a inflação, que a gente sabe que os governos, se você pegar os números oficiais, a inflação está sempre meio que sob controle, né? E quando até o governo fala que a inflação não está sob controle, aí, meu amigo, é muito preocupante. Porque, né, de acordo com a escola austríaca, a gente entende-se, se você ler lá o Rothbard, toda essa escola austríaca, você vai ver que é o próprio governo que cria a inflação a partir da, principalmente, mas esse é o fato determinante, a impressão desenfreada de papel moeda. Hoje, nós sabemos que não é nem impressão, né? É a ideia do Ctrl+C, Ctrl+V. Eles conseguem imprimir assim de maneira desenfreada. Vocês lembram aquela ideia lá do Doge, quando o Elon Musk e o Donald Trump não tem como falar sem inflação sem falar sobre o governo? Eu estou falando de coisas objetivas, não é minha opinião, são fatos. Mas, portanto, vocês lembram quando o Elon Musk falou lá com o Donald Trump, vamos fazer uma revolução agora, nós vamos salvar o planeta Terra, vamos fazer o seguinte, o Doge. E eles acharam de fato, 16 máquinas que imprimiam dinheiro. Eram 16 computadores dos quais eles podiam colocar pagamentos à vontade. Então, por exemplo, ele falou, olha, o governo americano ele vai emitir um pagamento para o Paulo Nidec. Eu vou receber uma invoice, falo lá, eu pego o cheque e eu vou no banco. Ele tem força de fé pública governamental e ele vai me dar aquele dinheiro, garantido pelo governo. Então, eles conseguem fazer inflar a nossa moeda infinitamente. Isso aí é algo interessante a ser estudado e tal, mas é importante a gente saber o que é para essa nossa conversa do Bitcoin é uma reserva de valor. Nós entendemos que a reserva de valor, nós estamos querendo proteger contra algo. E a desvalorização daquela moeda que a gente sabe que $1, R$ 1, 10 anos atrás, comprava muito mais do que hoje em dia. Principais exemplos tradicionais de reserva de valor. Nós vemos aqui, ouro é o típico, né? É o símbolo da reserva de valor. E nós vamos analisar, por isso tem fatos e dados. Vamos ver um de cada vez, aí você vai chegar à sua conclusão no final da nossa conversa. Ouro, dólar, quem não lembra, nos anos 80 e 90 no Brasil e principalmente na Argentina, olha, eu tenho que ter a moeda ali, né? Eu tenho que ter o dólar, porque se eu não tiver dólar, a minha moeda, o real brasileiro ou o peso argentino vai cair de valor mais rapidamente do que o dólar. O dólar também cai de valor, mas a moeda argentina, nos últimos 10, 20, 30 anos, caiu muito mais. Então, eles veem no dólar, e dólar físico mesmo, tá? No dólar, uma reserva. Falam, olha, é melhor... Se eu economizar na moeda argentina, eu estou perdendo valor muito rapidamente. Se eu estou economizando em dólar, eu vou perdendo de uma maneira tão lenta que eu nem percebo. Porque comparado à minha base ali, a moeda argentina, ou o real brasileiro, fala, olha, parece até que eu estou ficando mais rico ao economizar em dólar, ter uma poupança em dólar. Muita gente não sabe disso, mas estima-se
que na Argentina tem mais papel moeda em dólar do que na maior parte do mundo, porque eles têm esse hábito, né, de você ter o dólar ali. Aliás, eu já tive essa experiência de levar a própria moeda, né, assim, o papel moeda, o que é um nome engraçado, já parou para pensar? Papel, que não é papel, é algodão principalmente, tá? A maior parte aqui disso é algodão. Então, na verdade, o dólar ele tem muito mais a ver com uma camiseta do que com papel, na sua composição, né, química, física. Ali é por isso que você pode colocar, né, quantas vezes já aconteceu na máquina de lavar, e ele sai de lá, você seca e ele tá ok. Se ele fosse um papel, ele teria se desmanchado, né? Então é muito mais algodão do que papel. Então é por isso que as pessoas elas querem guardar ali nesse papel moeda e tem essa reserva de valor. Ouro, moedas fortes como o franco suíço, dólar, e também aí nós temos imóveis, normalmente preservam valor, e criptomoeda e Bitcoin, principalmente. Né? Repare também que nós costumamos fazer essa distinção, né? Criptomoeda e Bitcoin, como se as coisas estivessem separadas. Onde a gente sabe que o Bitcoin é uma criptomoeda, mas a principal, a número 1. E aí vamos, ela é uma reserva de valor? Você já deve ter ouvido falar, o Renato 38 falar, olha, Bitcoin não é investimento, é uma poupança. É uma coisa que você vai guardando ao longo do tempo. Ouro, as pessoas também falam isso. Agora sim, você começa a observar que essa ideia de reserva de valor, ela começa a ficar um pouco ideológica. Eu não estou falando irrealista, estou falando um pouco ideológica e demasiadamente apaixonada, porque as pessoas dentro desse contexto de reserva de valor, e veja aqui uma coisa que começa a entrar no campo emocional, eu diria até um emocionalismo. Eles falam, não, mas o Bitcoin é a única propriedade real que você terá. O imóvel vai ficar para alguém, e se não ficar para ninguém, vai ficar para o governo. O ouro que você enterrou, alguém uma hora vai descobrir, algum idiota, e vai ficar lá com o seu ouro. O dinheiro no banco nem se fala, o governo vai tomar, caso você não tenha ninguém para deixar. O Bitcoin vai para o túmulo com você. Já ouviu isso? O Bitcoin vai para o túmulo. Se você não quiser deixar para ninguém, você não deixa para ninguém. Portanto, ele é a única propriedade real e perfeita e incrível. A melhor coisa desde... Né, se Jesus Cristo tivesse... Bem, aí você já está num campo muito ideológico. Eu já vi isso, né? Tem um livro lá, Thank God for Bitcoin, que é um livro cristão falando de Bitcoin. Então, assim, tudo bem. Eu não estou falando que é irreal. Eu entendo. Mas eu gosto de ter uma ideia que ela seja mais, né, menos afetada assim emocionalmente. Ok, então vamos aos fatos e dados. Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar com você como é que a gente vai segurar esse valor ao longo dos anos e se o Bitcoin é uma boa para essa finalidade. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. Eu vou colocar aqui os fatos e dados. Bom, temos aqui, eu quero ver aqui junto a vocês o retorno anual do Bitcoin. Então nós temos aqui em 2010 até 2023. Como estamos falando de fatos objetivos e não tanto de opinião ou um emocionalismo exacerbado, vamos combinar que, colocando essa emoção de lado, as pessoas falam que o Bitcoin vai a 1 milhão, vai a meio milhão, vai a 2 ou 10. Se ele vai chegar lá, eu não sei. Eu espero que sim. Eu sou um proponente, eu gosto de Bitcoin. Mas as pessoas falam muitas vezes, né? Quando o Bitcoin atingir 1 milhão, quando ele atingir, vamos combinar que o Bitcoin é um ativo que ele tem 16 anos. Então, é muito incipiente a gente fazer. Imagina o seguinte, fala, não, olha, eu compro o Bitcoin hoje e eu quero segurar pelos próximos 10 anos. Eu não sou contra, inclusive eu gosto disso, eu faço isso, eu acho uma excelente ideia. Só que você segurando o Bitcoin por 10 anos, matematicamente, você está segurando o Bitcoin por mais da metade da existência do ativo. Então, é algo que ele não é
é um ativo novo e, portanto, ele apresenta as suas dificuldades, os riscos e o benefício de ser um ativo muito novo comparado ao ouro, comparado ao petróleo, comparado a coisas assim mais boomers, mais tradicional. Em 2010, tivemos um retorno aqui de 29.000%. Mas quem é que estava comprando Bitcoin em 2010, né? E como é que eram as carteiras lá? Não tinha Ledger, Trezor, era bem mais complicado. Então, olha, nós temos aqui no primeiro ano 29 mil, 1.400 e pouco, 180 e tal. E aí nós tivemos o primeiro ano negativo, que é o ano de 2014. 2015, e aí você vai vendo aqui. Vamos focar nos últimos 5 anos, nos últimos 5 para 6 anos, de 2020 até 2026. Então nós começamos a ver o quê? Olha, 2020, 300%. 2021, aqui nós temos, olha, 60%. 2022, menos 64%. O que a gente começa a observar aqui? Primeiro, que se você tem a paciência adequada, você pode ter uma apreciação ao longo dos anos incrível, como nenhum outro ativo vai lhe propiciar. No entanto, repara o que eu falei, ao longo dos anos com a paciência adequada, porque você compra o Bitcoin aqui em 2019, apreciou 95%? Excelente, você está feliz da vida. Apreciou 300%? Você está mais feliz ainda. E dessa época aqui, de 21 para 22, você tem que estar ano a ano segurando o seu Bitcoin e não vendendo. Isso é muito simples, mas não é tão fácil assim de se fazer como as pessoas costumam falar. Beleza, continuamos. Em 22, menos 64. Então imagina a pessoa aí que ela tem, vamos supor, 10 milhões de dólares, para colocar assim, um número maior, 10 milhões de dólares. De um ano para o outro, ela estava vendo ali na carteira dela 10 milhões e foi menos 5 milhões, né? Ela perdeu mais de 5 milhões. Ou seja, a coisa foi reduzida pela metade. Como é que você se sente nesse passo, né? Você tem 1 milhão, fala, nossa, que legal, estou milionário em Bitcoin. De um ano para o outro, você está com 400 mil ao invés de 1 milhão. E aí a pessoa tem que ter convicção para continuar rodando e segurando. 155, 124, menos 7% no ano passado, e até agora, em 2026, continuamos no negativo. Ou seja, você vê que até esse momento, no dia 12 de maio de 2026, temos o ano de 2025 e o ano de 2026 negativos. Ok, vamos ver outra coisa? Falamos de outros ativos. Então nós chegamos à conclusão aqui que o Bitcoin é uma reserva de valor? Sim, dependendo da janela de tempo. Não é isso? Por quê? No ano de 2025, ele foi uma reserva de valor? Não. Ele foi uma depreciação de valor? No ano de 2022, ele foi uma reserva de valor? Com certeza não. Na verdade, você perdeu dinheiro em Bitcoin em 2022. No ano de 2018, ele foi uma reserva de valor? Com certeza não, porque você perdeu 73% em Bitcoin. Agora, se você pega numa janela longa o suficiente, ele pode ser. Eu digo pode por quê? Porque a gente não tem uma bola de cristal e vai saber o que vai acontecer nos anos seguintes. Mas, se você segura durante 3, 4, 5, 10 anos, ele claramente é uma reserva de valor. Ele é mais que uma reserva de valor. Você estará ganhando dinheiro acima de ativos como o ouro, acima de ativos como a Bolsa de Valores e assim por diante. E por falar neles, vamos ver os outros. Nós temos aqui a Bolsa Americana, S&P 500, ao longo dos anos, e também ouro ao longo dos anos desde 2006. E aí você vê que... Vamos pegar os últimos anos aqui, que fica mais relevante para a gente. Então você vê que, olha, esse primeiro lugar aqui é a Bolsa Americana e aqui é ouro. Olha que interessante, pessoal. Estamos em 2026 e tem muita gente falando bem de ouro. Vamos começar aqui pelo lado da coluna direita de ouro. Olha que interessante. Ouro, em 2015, você perdeu 10% de valor.
Aí fala, caramba, mas o ouro não é o símbolo da preservação de valor? Em 2015, não. Caramba, mas o ouro não é o símbolo da preservação de valor? Em 2014, não. O ouro não é o símbolo. Em 2013, muito, tão pouco, porque a pessoa perdeu 28% de valorização, de valor, de grana. Você ficou 28% mais pobre no ano de 2013 se você tivesse ouro. Então você vê que também depende da janela de tempo. Agora, se você estava com ouro em 2025, você está muito feliz porque você apreciou 64%. Vemos do lado esquerdo, nós temos S&P 500, a bolsa americana. Em 2025, você vê, apreciamos 17%. 2024, 25%. 2023, 26%. 2022, tomamos aí um susto de menos 18%. 2021, mais 28%. 2020, mais 18%. E assim por diante. Vamos combinar que isso aqui, embora não seja tão empolgante quanto o Bitcoin, que você aprecia 300%, 100% em um ano, ele é muito mais conservador e ele vai apreciando pouco a pouco ao longo dos anos. Lembra que eu estou falando de fatos e dados e números. Eu não estou falando de argumentos ideológicos ou emocionais quando você fala, mas aí você vai ter que confiar. Ok, vamos à questão de opinião do que a pessoa acha e dos fundamentos e de onde vem o que eu estou falando exatamente. Se você entende que uma parte significativa dessa apreciação é tão somente a expansão da base monetária, que ela é feita em grande parte pelo governo, eu digo em grande parte pelo governo porque isso é uma toca aí do coelho bem comprida, mas em grande parte pelo governo e pelo fluxo financeiro, a gente sabe que ele vai primeiro para as indústrias. E elas começam a produzir mais. Independentemente se as pessoas compram, isso vai ser consumido. As indústrias produzem mais, elas rodam mais dinheiro e, portanto, isso aumenta o GDP, Gross Domestic Product, ou o PIB em português. Então, assim, repare que essa é uma ideia em cima da mecânica de funcionamento, diferentemente do que eu estou falando de números e apreciação. Nós observamos que no S&P 500, olha, embora em 2008 a gente teve aquele crash terrível, né? Imagina também o que a pessoa passar por isso. Menos 37%. Mais 15, mais 5, mais 26, mais 15 e por aí vai. Ele parece muito mais sustentável, por assim dizer, pouco a pouco sustentável, ao invés do ouro, onde você tem menos 28% em 2013, menos 1 em 2014, menos 10 em 2015. Repare que o ouro passou 3 anos, de 2013 a 2015, perdendo valor. Não é interessante quando a gente vai ver os fatos e os dados, ao invés de acreditar nas narrativas que as pessoas estão falando? A gente chega à conclusão que, se você pega numa janela curta, de um ano, vamos colocar assim, talvez nem S&P 500, nem ouro e nem Bitcoin seja uma reserva de valor se a gente estiver levando em consideração ano a ano. E aí, talvez um lugar mais seguro e mais chato e menos empolgante seja algo como Tesouro Americano, né? Conclusão, qual a solução, tá? E é uma coisa que eu faço. É aquela coisa chatíssima chamada diversificação. Ou seja, eu não sei em qual ano o Bitcoin ele vai ser excelente, você sabe? Eu não sei. Eu vejo uma tendência de 3 anos muito bons e um ano ruim. Eu vejo essa tendência. Ok. Eu não sei em qual ano o S&P 500 vai ter uma apreciação incrível. Ou em qual ano eu queira tirar o meu dinheiro de lá para eu não pegar uma porrada de 30, menos 30%, como nós vimos ali. Eu não sei em qual ano o ouro vai. Na dúvida, o que te impede de você ter uma parte em Bitcoin,
uma parte em S&P 500, uma parte em ouro e uma parte em cash. Tem algo que impeça disso? Normalmente eu vejo, e para mim isso é algo muito mais próximo à solução. Por quê? Esse ano o Bitcoin não está indo bem. Ok. O S&P 500 está indo excelente. Esse ano o ouro não está dando nenhuma alegria para a gente. Mas o Bitcoin, ele está indo incrivelmente bem. Então, nós não precisamos, pessoal, ter uma ideia de um pensamento tudo ou nada. É inteiramente possível você fazer essa coisa que eu sei que não é tão empolgante, que é você diversificar. É muito mais interessante você fazer uma grande aposta e falar: meu patrimônio está tudo lá em Bitcoin ou nas ações da Nvidia, que ela vai explodir. É mais empolgante. Mas será que é o mais sustentável ao longo dos anos? Os fatos e os dados, os números mostram que não, né? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente vê que o Bitcoin é uma reserva de valor? Depende da janela de tempo. Se a gente está olhando nos últimos 5 anos, é uma apreciação de valor, não somente uma reserva excelente, né? Então depende da janela de tempo. Ano a ano, nós chegamos à conclusão que, independentemente do ativo, ouro, S&P 500, bolsas das ações americanas, imóveis, tudo isso aí pode ser perigoso. Se você quer manter o seu capital ao longo dos anos, o ideal é a diversificação. É isso que mostram os dados. E se você quer ajuda para montar a sua carteira de Bitcoin, você quiser diversificar em DeFi, cripto e DeFi, você pode me procurar acessando meu site pauloconsultoria.com. Você também vai achar mais recursos na descrição. E eu ensino como fazer uma carteira de Bitcoin, o que é, como você fazer operações em cripto e DeFi, onde você tem rendimentos em dólares, fazer pools de liquidez e todas as habilidades que você precisa para navegar bem o mercado, principalmente cripto, mas como nós vimos hoje, você saber navegar muito bem, porque olha, não é porque um ativo está indo mal que você precisa ficar chorando com a restante das pessoas. Você pode se proteger ao longo dos anos. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.